E aí, quando você começou a ficar mais adulta, começou já a encaminhar, tipo, vou cursar o que na faculdade? O que que você começou a pensar em fazer? Ah, eu queria fazer biologia, na É? verdade, né? Eu queria fazer biologia, passei um tempo, eu era muito boa em biologia e eu gostava muito da matéria. O professor, por que você não faz biologia tal? E eu gostava muito do mar, eu gosto muito do mar, né? E eu achava que fazer biologia eu ia passar a minha vida inteira pegando conchinha, estudando Andando coral, de peixinho, barco. andando de barco, mergulhando, né? Aquela É. vida, vidão, né? Então eu achava que era isso, fazer biologia marinha e tal. Até que minha família começou a dizer: você vai morrer de fome, você vai morrer de fome, você vai morrer de fome. E ficou aquilo na minha cabeça: você vai morrer de fome, vai morrer de fome. E eu falei: ih, o que que eu faço? Aí na véspera, no dia do vestibular, eu fui com uma colega fazer a inscrição, né? Aí eu falei assim pra ela: você vai fazer o quê? Ela vai fazer economia. Eu falei assim: vem cá, o que que é curso que dá dinheiro? Em trabalhar em banco, teu pai trabalha em banco, né? Ela era bem de vida, teu pai trabalha em banco. Ela é. Eu falei assim: o que faz administração de empresa? Pode trabalhar em banco? Pode. Então eu vou fazer administração. Não sei por Assim? quê. Eu não sei como é que eu cheguei a essa conclusão. Não me pergunte. Eu tinha Caramba. 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos. Então, aí fiz lá o vestibular para administração de empresas, cursei 6 meses, saí, falei, o Não que que eu vou... gostou? Não, não tinha nada a ver Nada a ver com comigo, você. nada a ver É, tinha comigo. matemática, né, que você não gosta. Matemática, Tinha... não tinha nada a ver. Por que que eu ia administrar uma empresa, minha gente? Pelo amor de Deus, eu não sabia administrar a minha vida, eu ia administrar uma empresa. E aí eu gostava muito da criatividade, de escrever, pensei muito em publicidade e propaganda. Sempre fui apaixonada por isso também. Mas não tinha o curso de publicidade, aí tinha um curso de jornalismo. Eu falei, bom, tá Lá? tudo a ver. Eu gosto de escrever, É. jornalismo, eu gosto de ler, tal, vou fazer jornalismo. E Por fiz, isso, foi assim, fui então. assim, assim. E eu já gostava também, assim, desde criança, eu tinha uma fascinação pelo telejornal. Na minha época tinha um telejornal, um grande telejornal, e era o Não que a tinha gente... nenhuma mulher apresentando ainda, né? Nenhuma Nenhuma, mulher, né? nenhuma. Você Tinha o sabe Cid qual... Moreira lá, depois teve o Celso Chapelin. É, E aí eu olhava aqueles homens, né, sérios. sérios e com tanta informação que eles passavam, eu achava aquilo assim fascinante. Como esse cara é Como inteligente, ele né? é inteligente, né? Como ele consegue informar as pessoas, como todo mundo para diante deles É, para escutar, porque na minha família era assim, a gente jantava, assistia ao jornal e esperava pela novela. novela. Mas as crianças também assistiam É, eu ao lembro disso, a telejornal. gente assistia Então eu era mesmo. criança quando eu assistia. Então eu achava aquilo fascinante. Como havia um respeito pela hora da notícia. Então eu brincava assim, eu ia no banheiro, olhava no espelho, pegava uma escova e fingia que eu era um daqueles homens assim, passando a notícia com aquela voz mais grave assim, tal. Então assim, eu meio que brincava de ser apresentador de telejornal assim. Olha só. Quando nem havia uma mulher É? apresentando, né? Eu via que eu era feminista desde essa Você época. sabe qual foi a primeira mulher a apresentar? Eu acho que O Lene foi a pode dar uma Leila, pesquisada depois. foi a Leila, era o casal telejornal, era a É? Leila, O Lene dá uma procurada, dá uma pesquisada. Leila alguma coisa. Nossa, ela mora hoje nos Estados É? Unidos. Eu acho que foi ela, a primeira apresentadora mulher. E aí, E você gostou logo de cara do curso de jornalismo? não gostei Foi logo de difícil? É. cara. Foi difícil, eu trabalhava, eu Você já comecei a trabalhava? trabalhar. Do E quê? aí eu fiz um concurso público, aos 18 anos, eu fiz para o Tribunal de Justiça do meu estado, e aí era difícil levar as duas coisas, né? Os professores não entendiam que eu tinha que sair mais cedo para bater o ponto, o juiz também não entendia que eu fazia faculdade, então eu vivia assim, nesse mundo correndo de um canto para outro. E realmente tinha coisas à tarde que tinha que fazer, eu não podia fazer, reunião da turma à tarde para poder fazer um trabalho, eu não podia, tal, eu nunca podia por causa do trabalho. Então, eu não podia nem deixar o trabalho, porque eu precisava daquela renda, era concursada, não ia Sim. deixar uma conquista desse tamanho. Também não podia deixar a faculdade. Cheguei a tentar meio que desistir da faculdade, passei um ano fora, e depois eu voltei para terminar mesmo. Mas eu até aí também achava que não ia conseguir, eu não ia... Você não ia pra esse Porque ramo? na minha cabeça, assim, televisão, por exemplo, Tava muito distante pra você, para isso? mim era uma coisa muito distante, muito embora meus professores dissessem que eu dava muito jeito para televisão, que eu fui muito bem, porque eu fui a repórter da turma lá e tal.
E eles falavam que eu fui muito bem e tal. Todo mundo fala, nossa, é muito boa e tal. Mas eu não acreditava que aquilo era pra mim. Pra mim era para aquelas meninas muito bonitas, Sei. muito belas e que combinavam mesmo com Modelo, sei televisão. lá, né? Modelos e tal. Combinava com a televisão. A televisão era um lugar dos belos, né? Então, eu achava que não era a minha praia. E aí, anos depois, eu fiz uma seleção, me submeti a uma seleção para repórter da Rede Record. De lá? Lá em João Pessoa, na Paraíba. E eu fui selecionada e comecei a minha carreira de jornalista como repórter de rua. Cobrindo tudo, assim. Cobrindo tudo, a gente Como cobria que é tudo. uma rotina de um repórter de rua? Nossa, é a melhor possível. Você chega de manhã e você não sabe o que você vai fazer? Não, você não sabe o que você vai fazer. É. Né? Você chega no seu horário, você já recebe algumas pautas, ou todas, ou somente uma, depois você volta para a TV para entregar a fita, para gravar o off, depois você recebe uma outra pauta. Por exemplo, você chega lá e tem que Chego cobrir lá, o quê? tinha dia que eu ia, que meu destino era Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, favela, Cangote do Urubu. Depois eu terminava o dia na praia, fazendo vôlei de praia. Tá. O treino do vôlei de praia. E tudo isso você chega, entende o que está acontecendo. Não, você recebe uma pauta com um mínimo de informações e aí você vai apurar aquelas informações com as pessoas que estão envolvidas com a notícia. Entendi. E transformar aquilo numa E matéria. transforma isso numa matéria, grava a sua passagem, que é Cabeça, a né? parte que você aparece no vídeo. E aí você entrega lá na TV. E você não sabe quanto tempo vai ter isso. De final, assim. Eles pedem uma média lá. É. Mas, assim, o final quem define é o editor de imagens, né? Que vai definir. Cobrir as imagens Cobrir as do que você tá imagens. falando. Pode ficar maior que o seu texto, podem cortar, que eu tinha ódio quando acontecia isso, cortavam o texto ficava sem pé nem cabeça, porque geralmente, desculpa editores, mas os editores que eu pegava, né, que eu tive o azar de pegar, né, geralmente cortavam assim... No meio da ideia. No meio da ideia. Não fazia sentido, vocês não juntavam Lé com Cré. Então, gente, como pode? Né? Não pode, assim. Eu acho que também pelo excesso de trabalho, né? Aquela coisa, tem que entrar agora a matéria, vai, corta de qualquer jeito, e aí entrava, assim. Então, o repórter e o editor de imagem, eles têm um relacionamento meio atribulado. Tinham, né, na minha época. Não sei se hoje ainda é assim, mas era na minha época. Então, assim, era a vida que eu gostava muito dessa rotina, muito, porque eu não sabia nunca onde eu ia parar. Eu estava sempre em contato com pessoas diferentes, com realidades diferentes, eu estava bebendo de fontes diferentes e vendo a vida como ela é, junto com as pessoas, junto com o povo. Você se achou, então, nisso? Eu me achei, eu adorava fazer o que eu fazia, só que era muito mal paga por isso. Então, eu tinha que continuar no meu trabalho, no serviço público. Tinha que segurava as contas e mais isso. Segurava as contas, mas o trabalho que realmente me realizava como pessoa, que era o jornalismo. Depois eu consegui, né? Eu consegui migrar, eu comecei na vara da infância e juventude. E eu consegui migrar para assessoria de imprensa do tribunal. Então, eu fui assessora de imprensa, né? Que é uma vertente do jornalismo. Eu fui assessora de imprensa do tribunal por muitos anos e no outro horário, né, eu era repórter, até ser convidada para a bancada de um telejornal. Aí dava para largar o outro. Não, nunca deu para largar. Ah, não era? Mesmo assim a grana não era boa? Não. Sério? Não, nunca foi. Caramba. Nunca foi. Era grana para você pagar as contas. E olha que eu me dividi entre 2 trabalhos. Eu pegava trampo extra. Que idade que a gente tá falando isso? Você tava com quanto nessa época? 20 e poucos anos, 27 anos. Morava sozinha já? Morava sozinha. Comecei a morar sozinha com 25 anos. E foi assim. Caramba. Mas logo depois casei e tive 2 filhos e era no corre, né? O corre pra... E o trabalho de bancada você gostou de cara também? Gostei muito. Só que não era tão interessante quanto o trabalho do repórter. Só que me dava uma vantagem. Eu sabia a hora que eu ia entrar, a hora que eu ia sair. Exato. E o salário era um pouco melhor que o salário do repórter, né? Então, a gente era menos castigado que o repórter. E assim, a ambição de, sei lá, 90% dos repórteres é uma bancada. Era, na minha época, não vou dizer por hoje, tá, gente? Mas na minha época,
90% dos repórteres queria ir para uma bancada. E eu consegui isso muito rápido na minha vida de repórter. Eu trabalhei como repórter durante 3 anos. 3 anos depois já estava assumindo uma bancada. Tava dividindo com alguém ou era só você? Primeiro eu assumi sozinha, depois eu dividi, depois eu fiquei sozinha. Mas depois eu fui... E aí o programa foi mudando até que eu cheguei a um formato que era eu sozinha, eu ancorava as notícias, né? Chamava os repórteres no vivo, chamava os VTs. Eu também, no outro bloco, eu entrevistava convidados. Lá no estúdio mesmo? No estúdio. E no bloco final, eu tinha um espaço de opinião. Então, eu assobiava e chupava cana ao mesmo tempo. Nossa, você fazia entrevista, dava notícia e ainda dava opinião. Pelo mesmo salário. E também interagia. Editava também a... Não, eu ajudava na pauta... no jornal, assim, no escopo do jornal, eu ajudava a escrever também. Mas... Era que horário que você apresentava? Eu acho que era às 2h da tarde. Tá. Que eu pegava lá às 2h da tarde, né? Mas, assim, era uma vida de muito corre, mas eu sempre fui muito apaixonada pela televisão, pelo jornalismo. Então, eu fazia com muito amor. E tinha vezes que eu ficava doente e eu era enxotada da televisão, porque eu não podia apresentar doente, assim. Nossa! Teve ocasião que eu fui apresentar o jornal com pneumonia e não podia. Quando minha chefe descobriu, vai embora, Val. Vai embora, Raquel, você não pode. Mas eu não tô mais na fase de passar a doença pra ninguém. Você não pode, Raquel, você vai passar mal, com dor, assim. Ao respirar, eu não contava pra ninguém que eu tava mal. Porque eu não queria faltar. Eu não faltava de jeito nenhum. Então, era difícil. Outra vez eu passei mal no ar. Foi o único, assim, momento, no ar, assim. Como foi? Eu tava grávida do meu segundo filho. Quantos meses? Eu tava com, sei lá, uns 6 meses do Gabriel. Não era mas eu passei mal, mas não foi por causa da gravidez. Ah, não? Eu apresentava sozinha nessa época. E eu vinha com uma dor na garganta, uma faringite há muito tempo. E ninguém falou nada. Eu tava rouca, mas ninguém falou nada. Raquel, você tá muito rouca, melhor você não fazer o jornal. Como ninguém falou nada, eu falei, vou ficando. Chegou esse dia... Eu falei, boa tarde, mudei de câmera. Quando eu fui chamar a primeira cabeça da primeira matéria, a voz foi embora. Não saiu. E eu tentava respirar e o ar não vinha. Meu Deus. Eu comecei a lacrimejar. E eu ia começar a tossir, eu parava e tentava. E a câmera em você? E a câmera em mim, a câmera não saía de mim. E o pessoal no estúdio? E o pessoal desesperado. Quando eles viram que eu ia desmaiar, passar mal, qualquer coisa, eles tiraram do ar. E aí eu saí passando mal mesmo. Tiveram que buscar um outro apresentador que já estava indo para casa. Nossa. Colocaram ele no meu lugar e aí o pessoal começou a achar que eu tinha passado mal por causa do bebê. E eu falei, gente, não tem nada a ver com o bebê. Eu fiquei uns 3 dias fora para recuperar. Eu fiquei totalmente afônica para recuperar a voz. Que desespero. Foi a primeira vez que isso me aconteceu no ar, assim. Nossa. Ao vivo, assim, ao vivaço. Mas acho que foi só essa vez mesmo que eu passei por um desconforto assim no ar. Tinha muita coisa em cima da hora que você tinha que receber e dar notícia? Muita coisa em cima da hora. Que a coisa estava acontecendo ainda? Muita coisa em cima da hora. O jornal, às vezes, terminava, o jornal não estava pronto ainda, você já estava no ar. O jornal não estava pronto, você não sabia o que você ia chamar. O TP aparecia e era a primeira vez que você estava lendo aquilo. E às vezes que o convidado faltava. E aí? Nossa, achava outro ou se enrola? Pessoa, desenrolar, procurar um VT para colocar no lugar do entrevistado. Gente... O pessoal não tem ideia de como que é o dia a dia. É muito difícil. E é assim, muito tenso. A pessoa tem que estar preparada para as tensões do jornalismo. Mas para você era de boa, assim? Você era calma? Eu era viciada nessa adrenalina. Assim, fazia parte do... por dentro eu tava, assim... uma loucura, o coração saindo pela boca, mas por fora a gente, né, finge demência e segue o baile. Boa noite. Tá tudo bem. Cenário caindo atrás e você tranquilaço aqui. Tranquilo, gente. Tranquilaço. A gente é meio ator e atriz também, né? É um trabalho também, um pouco também de encenação no bom sentido, né? Porque você tem que interpretar também a notícia. Não, se você tá mal, você não pode transferir. Pô, aconteceu uma tragédia na sua família.
ligou a câmera, você não pode, você tem que... Você não pode trazer isso para o telespectador. E também você também não pode, então. o contrário. Você está dando uma notícia sobre o incêndio na Boate Kiss. Você não pode entrar com... Super alegre. Feliz, alegre. Você tem que introjectar o sentimento que a notícia encerra também. O sentimento que o telespectador vai sentir, você tem que ter essa empatia com o que está acontecendo, com o fato. E o mesmo vale para um evento feliz. Você saber fazer essa passagem de um evento muito catastrófico para um evento feliz, sem parecer falso, é também uma arte. Difícil, é uma arte de interpretação. Então você também tem que saber fazer isso muito bem. Para não chocar o telespectador.